Olá, estamos começando a primeira edição do IVE Podcast e o convidado de hoje é ninguém menos que o Wilson Borges, o primeiro e único jogador de futebol que se tornou CEO de grandes empresas. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, Zé. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês. A honra é nossa, é um prazer ter você aqui. Eu queria que você começasse contando um pouco da sua vida, Wilson. Rapaz, a minha vida é assim, sou de uma família humilde, pais com instrução primária, né? Mas que tinha um sonho. Na verdade, tinha dois sonhos, né? Um que era ser jogador de futebol profissional e o outro que era jogar no Maracanã. Esses eram meus maiores sonhos, Que né? legal. E então meus pais sempre me apoiaram muito nisso. Mas o grande desafio meu, né? E a gente vai falar muito disso, eu acredito, é que eu não era um craque, né? Eu queria isso, mas eu não era craque. Então eu tive que, de fato, correr muito atrás desse sonho, que parecia, em princípio, impossível, né? Mas que se tornou realidade, né? Mas conta pra gente, como é que foi? Você gostava de futebol, tinha um sonho, mas como é que começou? Quando que você viu que dava para esse sonho, essa brincadeira virar algo real? Eu tinha também o desejo de ser independente, né? Então eu trabalhei desde cedo e aos 14 anos eu fui trabalhar como office boy na Mead Johnson. Olha, a indústria farmacêutica tinha que entrar na minha vida, Já né? começou desde então? Eu fui ser office boy na Mead Johnson. Lá eu conheci uma pessoa que fez um convite, que jogava comigo na várzea, né? Eu com 14 anos eu já jogava com adulto. E aí me convidou para ir fazer um teste no São Paulo. Eu fui fazer esse teste, foi mais ou menos umas 4 vezes que eu fui para lá. E na quarta vez me chamaram já para fazer um contrato, né? Então, com 14 anos, eu assinei um contrato com o São Paulo para ganhar o dobro que eu ganhava como office boy. E do São Paulo, eu mudei para o Palmeiras, fui categoria de base, fiz parte do elenco profissional de 74. Depois fui emprestado para o Panathinaikos na Grécia. Então você jogou na Grécia também. Joguei na Grécia. E aí voltei, né? Já não tinha mais espaço no Palmeiras para mim. O futebol é muito dinâmico, é muito difícil, né? Eu costumo citar uma pesquisa da Universidade de Viçosa, que tem um departamento de futebol. De cada 3.000 garotos que tentam, só um chega a ser jogador de futebol profissional. É muito difícil. É verdade. O funil é muito difícil, né? E hoje eu posso falar com muita propriedade, né? Tem pouco a ver com a sua técnica, com o quanto você tem de técnica, mas tem muito a ver com o quanto você tem de mente, né? Porque o ambiente é hostil, né? Então, você já começa a sua disputa internamente, né? Um elenco de futebol tem normalmente 30, 33 jogadores. Então, para cada um que joga, tem mais dois de fora da mesma posição querendo jogar. Então, a sua briga já começa internamente, né? E depois, uma coisa é você jogar num treino, outra coisa é você entrar no Maracanã, no Morumbi, lotado e performar, né? Então, o ambiente é hostil, o ambiente é difícil, e se você não tiver a personalidade, né, para ter performance, né, sob pressão, não vai. Então, eu consegui fazer essa carreira no futebol aí de quase 14 anos, jogando em vários clubes, disputando 4 campeonatos nacionais Série A, enfim, sem ser um craque. Acho que esse é o diferencial, né? Eu não era craque, mas eu nunca pus isso na cabeça. E foi quando você realizou o seu primeiro sonho, jogar no Maracanã. Jogar no Maracanã, né? Então E me como é que tornei... foi? Cara, outro dia eu estava comentando sobre isso. Eu entrei no Maracanã, assim, eu fiquei meio abobado, assim. Eu fiquei olhando, falei, caramba, meu, eu consegui. Sabe aquele sentimento de realização de um Deve sonho ser de emocionante. criança, né? Sair do vestiário, pisar no gramado. Eu olhei assim, falei, cara, eu consegui. Eu tô aqui, né?
É coisa assim muito maluca. Que Né? legal. E eu assim, acho que como mensagem, né, José Luiz, a gente nunca... A gente é cheio de dogmas, né? Coisas que vão colocando na cabeça da gente e que a gente assume como verdade e que bloqueiam, né, as pessoas de realizar seus sonhos. Eu sabia que eu não era um craque, mas eu nunca botei isso na minha cabeça. O que eu botei na minha cabeça era o meu sonho de ser jogador de futebol profissional e jogar no Maracanã. Né? Então esse era o meu... Sempre foi o meu diferencial, digamos assim. E nesse período, Wilson, como é que foi a sua formação acadêmica? Como é que você trabalhou isso? Porque não é fácil você conciliar Não, futebol com eu terminei o estudos. futebol só com o segundo grau, né? Aí, bom, tive uma lesão séria, 4 cirurgias de joelho, 28 anos, já não estava mais performando legal, tinha que procurar alguma outra coisa. Na época, eu tinha um contato para, num período de mais ou menos 12 meses, ir para o Japão, para ser treinador lá, né? E eu estava esperando, então estava assim, meio sem fazer nada. E uma pessoa que eu conheci no Clube Monte Líbano me convidou para jogar para um time que a Pfizer tinha. Né? Só que assim, ele falou, olha, você tem que ser funcionário. Então, você vai lá fazer um teste e se você for aprovado, a gente te contrata como vendedor, propagandista. Eu nem sabia o que era ser propagandista, né? Não tinha a menor ideia, né? Mas eu estava sem fazer nada. Então eu falei, não, eu vou, né? E fui lá e fui aprovado nesse teste. Fui aprovado, comecei, né? E cheguei lá sem curso universitário. 30 anos eu cheguei na Pfizer, sem curso universitário, sem falar inglês, sem nunca ter trabalhado em nada que fosse fora o futebol. Né? Aí vem o segundo paradigma da minha vida, né? Qual a chance que eu teria de ser contratado por uma multinacional gigante com esse perfil? 31 anos, sem universidade, sem falar inglês, sem nada. Né? Era muito baixo, né? Então, mas eu fiquei 21 anos lá, né? E, de novo, né? Por quê? Porque eu levei para lá a minha cabeça de atleta. Então a gente precisa aprender isso com você, Wilson. Conta para nós. Como é que foi o início? Você chegou então para trabalhar com vendas e aí Fui contratado como propagandista. Conheceu o mercado, Propagandista trainee, júnior, pleno, sênior, assistente de marketing, gerente de produto, gerente de grupo de produtos, diretor para América Latina e Canadá, diretor de marketing para América Latina e Canadá e depois presidente na Medley, na Zambon, na Natulab. Né? Que bacana. Uma outra coisa legal também, né, dentro dessa linha de sonhos, né? Eu, quando cheguei na Pfizer, eu não tinha a menor ideia do que era Harvard. Não tinha. Nunca tinha ouvido falar, né? Aí passaram-se alguns anos, né? Eu já sabia o que era Harvard e a Pfizer me mandou estudar em Harvard. Né? Então, essa foi a segunda emoção parecida com a do Maracanã. Né? Porque aí eu já sabia o que era Harvard, cheguei lá com a minha malinha para ir para um quarto lá, para estudar lá. Eu não acreditei, né? Eu falei, pô, há 10 anos atrás, eu não tinha curso universitário, eu não falava inglês. Né? Então, eu acho que é legal falar isso para que as pessoas percebam, né, que a gente não pode colocar na cabeça essas crenças limitantes. Se eu fosse por esse caminho, eu não entrava na Pfizer. Né? Pô, tenho 30 anos, não tenho preparo nenhum, todo mundo que estava lá concorrendo comigo tinha um preparo, né? Mas eu tinha atitude. Né? Eu tinha atitude e isso para mim nunca foi um bloqueio. Né? Eu nunca fiquei parado, né? Assim, não vou realizar um sonho. E outra coisa, eu era um cara, a essa época, eu era um cara realizado aos 31 anos.
porque eu sempre fiz durante quase 14 anos aquilo que eu sonhei fazer quando eu era criança. E isso fez muita diferença na minha vida, após, né? Então, eu entrei na Pfizer com a minha cabeça de jogador de futebol. Os caras perguntavam, o que você sabe fazer? Eu falava, gol, né? É isso que eu ia te perguntar. Então, você acha que por você ter chegado com 30 e poucos anos, conseguido o que você sonhou quando jovem, você acha que isso te diminuiu a cobrança? Porque aí depois o que você conquistar seria lucro? Seria Olha, uma a forma de única pensar? cobrança que eu sempre tive no futebol e na vida corporativa foi a de entrega, além da expectativa. Essa era a minha cabeça, é a minha cabeça, né? Eu nunca trabalhei por dinheiro. Eu falo para as pessoas assim, pô, eu tive a honra e a bênção divina, né, de trabalhar em duas coisas que eu amo, né? Eu me divertia jogando bola e ganhava dinheiro. Eu me divertia na indústria farmacêutica e ganhava dinheiro. Bacana. E eu fazia o quê? Eu entregava resultado além da expectativa. Esse era o meu foco. O que você espera de mim? 10 mil de venda. Não, eu vou entregar 12, 13, 15, né? Então, os resultados foram me dando visibilidade, né? E a visibilidade foi me dando promoção, né? Então, quando me perguntam, pô, como é que um ex-jogador de futebol sai do futebol e vai para uma multinacional do jeito que você foi e consegue chegar a presidente? Fazendo entrega. Eu digo que a pior coisa que existe para um profissional é dar desculpa. A gente tem desculpa para tudo, né? E eu uso até um pouco nas palestras que eu faço, né? Eu uso um slide falando disso, né? O público pagou para ver o espetáculo. A empresa te paga para entregar resultado e não desculpa, né? Desculpa nunca entrou na minha cabeça, nem no futebol, né? Nem na vida corporativa. Quando eu jogava, que eu perdia um gol, né? Eu não ficava abatido por causa... O estádio vinha abaixo, né? Mas o que eu punha na minha cabeça? Eu preciso fazer um gol para me salvar. Eu preciso fazer um gol. Eu preciso fazer um gol, né? Porque eu sabia que fazer um gol apagaria aquele outro que eu perdi, né? E na empresa é a mesma coisa, né? Então, se você se acostuma a dar desculpa, você vira um expert em desculpa e não em entrega, né? E quem vai num campo de futebol assistir você jogar, não quer saber se você está com dor no joelho, se o seu filho está doente, se a sua mulher está no hospital, se você não dormiu. Eu paguei. Eu quero te ver jogando. Performance, entendeu? E essa postura, então, a mentalidade e o foco são fundamentais. Total, total, né? Você tem que focar e você tem que ter a coragem de decidir e a capacidade para decidir bem, né? Isso também eu trouxe do futebol. Eu falo, olha, quando você está no campo, você recebe a bola, você sabe que se você der um destino ruim para aquela bola, você vai tomar vaia. A vaia não fica no campo. A vaia vai para sua casa junto com você, vai para o seu irmão, para sua mulher, para o seu filho na escola, para o seu pai, para a família, para todo mundo que te rodeia, né? Então você aprende muito rápido que tomar vaia não é legal, né? E na empresa até é mais fácil nesse sentido, né? Porque ela fica ali dentro do seu escritório. Mas no futebol não. Mas você adquire a cabeça, né, de tomar a decisão correta, de tomar risco, né? Porque senão a coisa não funciona. Bom, isso agora, eu gostaria de falar que você falasse um pouco sobre gestão e estratégia, né? E da sua trajetória nessas áreas, na empresa, né? Quais as maiores dificuldades que você enfrentou quando você começou a liderar? Olha, quando eu assumi o meu primeiro cargo de liderança, né, eu já fui com um plano na minha cabeça, né, de que eu ia ser um líder diferente dos líderes que eu tive, da grande maioria que eu tive, né?
Por quê? Porque eu sempre tinha o conceito de que eu era ouvido pouco quando eu era liderado, né? Então eu falei, não, eu vou ouvir mais, eu vou compartilhar mais os planos com os times que eu lidero, né? E vou deixar cada um implementar o plano do seu jeito, não do meu jeito, né? Essa foi a primeira decisão que eu tomei. E eu tinha uma listinha de, ó, isso eu não vou fazer nunca, né? Que era não respeitar o próximo, que era não cobrar coisas absurdas, sabe? Eu falei, não, isso eu não vou fazer, né? Então, eu acho que esse foi o primeiro grande passo que eu dei, né? Hoje, passado muitos anos aí, eu sempre fui muito reconhecido como um cara de engajamento de equipe, né? Por quê? Porque eu me dedicava a ouvir as pessoas. A coisa mais poderosa que tem numa empresa é um time engajado, né? Então, mas para ele ser engajado, ele precisa se sentir parte do processo decisório, né? Então, qualquer coisa que eu fazia, ou a grande maioria das coisas importantes que eu fazia, eu começava ouvindo a base, lá embaixo. Então, quando o plano chegava finalizado, ele não era mais o meu plano, ele era o nosso plano. Todos nós tivemos oportunidade de opinar, de ser ouvido, de fazer crítica, que é outra coisa também que muitos não gostam, né? Você vai lá, apresenta um plano e alguém na companhia, né, critica, não concorda. já põe uma marquinha no cara lá. Não, é valiosíssimo isso. Mas isso não dá mais trabalho? Não toma mais tempo, Wilson? Como é que você administrava isso? Dá muito mais trabalho, e toma muito mais tempo. Mas uma vez implementado, é sólido, né? Vai crescendo em importância, em resultado enormemente, não tenho dúvida disso. Agora, dá trabalho. O que eu vejo, José Luiz, que muitos erros que são cometidos nas empresas, né? As pessoas perdem tempo demais focando nos números, focando na burocracia, né? Eu sempre fui o inverso disso, né? Eu sempre cheguei nas empresas muito cedo, em qualquer posição que eu estive, né? Eu dedicava das 7 às 10 da manhã, mais ou menos, eu dedicava o meu tempo para burocracia, para olhar relatórios, olhar os números. E o resto do dia, das 10 da manhã às 6 da tarde, eu era das pessoas. Entendi. Né? Então, aí antes de continuar falando essa questão sobre erros que você citou, que é erros que cometem, eu queria que você me contasse hoje, com o advento da tecnologia, da inteligência artificial, esse trabalho de ouvir equipe, olhar dados, se tornou bem mais fácil, né? Então, eu acho assim, eu tenho procurado olhar e continuar atualizado no que está acontecendo nas empresas, né? Hoje, a quantidade de informação disponível é gigante, né? A quantidade de ferramentas ainda maior, né? E se você não tiver um plano para focar naquilo que de fato vai fazer diferença no seu negócio, você se perde, né? Então não adianta você ter muita informação desorganizada, não adianta você só ter a informação organizada, mas não usar para tomar decisão, né? E os líderes estão tendo, eu vejo que os líderes estão muito, de certa forma, perdidos nesse caminho de enxurrada de informação, né? Não adianta você encher 5 salas de informação, não adianta você ter 70 BIs
se você não sabe o que você quer fazer com aquela informação. Ela não vai servir de nada para a sua corporação, né? E como você lidaria hoje com isso, Wilson? Olha, a coisa mais importante para mim, quem tem que liderar esses projetos é o CEO da empresa. Ele tem que estar lá, sabe, dizendo, olha, essa iniciativa que nós temos agora, ou de IA, ou de seja lá qual for, aconteça o que acontecer, a responsabilidade é minha. E vai fazer diferença usar ou não usar. Eu vou cobrar, eu vou acompanhar, né? Então, isso é importantíssimo. Então, assim, você tem que ter a informação, você tem que ter KPIs, você tem que ter métricas e você tem que ter objetivos e correr atrás deles, né? E correr atrás deles. E quem tem que liderar isso é o CEO. Porque senão você começa a criar um monte de silos dentro da empresa, né? Todo mundo está tendo iniciativa para ter a sua IA, né? A IA do marketing, a IA do TI, a IA do financeiro, a IA não sei da onde, né? Mas a IA tem que ser uma ferramenta que está dentro dos valores da empresa, que é uma IA da corporação, né? É uma IA nossa, não é de ninguém. Não é genérica, né? Não é genérica, não é genérica. E como, porque a gente sabe que você é mentor hoje, você tem uma experiência, né, conforme a gente sabe, como você poderia ajudar esses CEOs hoje a tomarem essa decisão, a se respaldarem com esse tipo de tecnologia? Você tem alguma dica? Olha, nós lançamos recentemente o meu avatar, né, que é o EVB do Wilson Borges, onde a gente vai além de ser uma ferramenta de IA, que só responde perguntas, né? Nós, com a nossa ferramenta, nós respondemos a pergunta, nós criamos estratégias, nós criamos um plano de ação para essa estratégia ser implementada e nós temos as ferramentas que vão ajudar na definição do que vai ser implementado, né? Então, a gente tem um pacote muito grande e o conteúdo, que eu acho que talvez com certeza é o maior diferencial, é que o que é dito ali é baseado na minha experiência de 41 anos como gestor na indústria farmacêutica, né? Então, não tem nada genérico, são coisas que eu fiz, né? E que algumas deram certo, outras não deram tão certo, mas o que vai ali é realmente a minha experiência, né? Então, é uma ferramenta completa para gestão, para respaldar as decisões de um CEO. Isso tudo tem no seu EVB. Exatamente. Por quê? Eu julgo tão importante. Saber o que fazer está aí, né? No meu tablet, no meu celular, na IA, em alguma IA, o fazer está aí. Como fazer? Esse é o diferencial. O diferencial está no como fazer, né? Então, o Jack Welch foi um dos maiores líderes, gestores do mundo. Você vai na internet e está cheio de coisa que o Jack Welch fez. Como ele fez? Como? Exatamente. Né? Qual foi o tom de voz que ele usou? Né? Que momento ele usou para fazer aquilo? Né? Que plano ele criou? Aí não dá. Então, assim, para mim, o pulo do gato não é o que fazer, é como fazer. Então, vamos lá. Dentro dessa pegada, Wilson, eu queria que você falasse para mim, dentro dos seus maiores desafios profissionais, como você fez? Cite uns 3 desafios aí e fala para a gente sobre o como. Olha, acho que talvez o meu primeiro grande desafio foi o lançamento de um antihipertensivo, um blockbuster da Pfizer, chamado Norvasc, que chegou no mercado num momento onde a sua categoria estava morta, que era de antagonista do cálcio.
né? E tinham 4 ou 5 lançamentos de inibidor da ECA, que era o top, né, fashion no mercado farmacêutico para tratamento de hipertensão, né? Então, o produto chegou num momento difícil, que nos obrigou a criar toda uma estratégia, né, para que ele pudesse chegar, vencer a barreira, né, para mostrar que ele era um antagonista do cálcio diferente dos que existiam, muito diferente, aliás, né, e que ele tinha resultados iguais ou melhores que um inibidor da ECA, né? Então, assim, foi um desafio gigante, né? Um trabalho que eu fiz com praticamente todos os grandes líderes de opinião do Brasil na área de cardiologia, né? Foi um trabalho... o trabalho de pré-marketing foi mais importante do que o de marketing de lançamento, né? E aí, quando a gente conseguiu, após lançar o produto, em 2 anos, pouco menos de 2 anos, né, atingir a liderança do mercado. Era o antihipertensivo mais prescrito no Brasil, né? Então, assim, foi um trabalho muito bacana, não só de definir a estratégia correta, né, mas de ter também os melhores profissionais para implementar essa estratégia. Então, esse foi um desafio muito grande. Acho que o desafio também de quando eu cheguei na Medley, após já 5 anos, eu já era presidente do Zambon no Brasil e na América Latina, recebi um convite para ir para a Medley, que estava passando por um momento difícil, né? Tinha sido comprada pela Sanofi, estava passando por um momento difícil, e eu tive que, em pouco tempo, né, mudar essa rota difícil para uma rota virtuosa, como sempre foi a da Medley, né? Muita coisa de alinhamento, né? Assim, acho que impactou muito o fato dos colaboradores, na época, não entenderem bem o que é ser um colaborador de uma multinacional gigante como a Sanofi, né, versus ser um colaborador da Medley que ele conhecia, né? As principais... Então, assim, eu cheguei e aí acho que o importante foi clareza, né? Eu cheguei e todos eles falaram assim: agora sim, nós vamos voltar a ser aquela Medley. Eu falei: não vai, aquela Medley acabou, né? Mas essa Medley de hoje é muito burocrática. Eu falei: mas tem que ser, sabe por quê? A Medley era uma empresa de capital fechado, a Sanofi é uma empresa de capital aberto, tem que ter relatório, tem que ter processo, tem que ter política, é diferente. É diferente. Nunca você... Não é que eles estão fazendo isso porque eles querem fazer, é porque é assim que funciona uma multinacional de capital aberto, né? Você tem reportes, você tem ações que sobem, que caem. Então, assim, você não... É diferente de uma empresa de capital fechado, como era a Medley, né? Mas foi um trabalho muito, muito prazeroso, né? Fiquei lá por 3 anos. Em 1 ano e 8 meses, a Medley voltou a ser a Medley de crescimento, a Medley que hoje vocês veem aí, está com uma exposição muito positiva, muito bacana, né? Mas, de novo, foi um trabalho onde eu escolhi cada profissional que ia para lá comigo, né? Qual foi o seu mérito? O meu mérito foi ter credibilidade para falar: olha, eu preciso do Zé Luiz, eu preciso do Eduardo, eu preciso do João, eu preciso da Maria, eu preciso do Antônio, e ligar para eles e falar: estou entrando num projeto assim, 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 você quer vir comigo? Quando eu começo, chefe, nem perguntar o salário, E qual foi o resultado final disso? Então, 1 ano e 8 meses, né, de praticamente queda constante, né, nos períodos anteriores, a gente voltou a ser líder
de mercado, a gente voltou a crescer a venda absurdamente, a gente voltou a ocupar o nosso espaço dentro dos distribuidores, das grandes redes e do segmento farmacêutico de uma forma geral. E como você usou a tecnologia nesse projeto? Então, aí na Medley a gente fez um mega projeto que na época eu tive a oportunidade de discutir com o Elcio, né? O Elcio, para quem não sabe, é o nosso CEO, o CEO da IVE, né? Isso. Que eu precisava de uma ferramenta, né, para mostrar que vender uma cesta de produtos era melhor do que vender um produto isolado, né? Porque a gente trabalhava produto a produto na venda. E juntamente com o Elcio nós construímos uma ferramenta, né, que comprovou que isso é uma realidade, né? Então, baseado em georreferência, né, a gente tinha informação on time do que se vendia em cada ponto de venda, né, e o que se vendia junto com aquele produto na maioria das vezes. E aí nós fomos montando as cestas, né? A gente tinha os preços, a gente sabia que preço era praticado, né? Então tinha muito insight para você ser preciso, para você focar. A gente está falando de quando isso? Que época era essa? Isso foi... Porque se falar isso hoje é comum, né? Mas quando era aí? Quando foi aconteceu? 2013. Então, 2013. Mas o início desse projeto, na verdade, já vinha de 1999, 2000. Então, quer dizer, hoje a gente fala disso, é uma coisa natural, mas na época era inovação pura, né? Absoluta inovação. E agora me fala, com esse avanço da capacidade das máquinas, a quantidade de dados que hoje a gente pode ter à disposição, como é que você vê esse trabalho hoje? Porque, né, a gente sabe que você tem uma parceria com a IVE, né? E você pega todo esse know-how seu e junta com os produtos atuais, né? E hoje você tem um produto até que nós temos um produto, a IVE, e você junto, que se chama Boa do Dia, que é fruto desse trabalho, que né? É exatamente, uma melhoria gigante em cima do trabalho que a gente fez lá atrás, né? Então hoje eu consigo, através dessa ferramenta, montar o roteiro de cada vendedor meu, né? Quem ele deve visitar naquele dia, que produtos ele deve levar, né? Por CEP, por região, pelo Brasil, né? Ele pode ser usado pelo vendedor, ele pode ser usado pelo gerente distrital, ele pode ser usado por um regional, ele pode ser usado pelo presidente da empresa, né? Tem vários níveis, né? E ele tem toda a informação, né? Não só dos produtos dele, mas também da concorrência. Que legal. Né? Que preço a concorrência está praticando, que desconto a concorrência está praticando, né? E ele faz o roteiro dele pelo aplicativo naquelas áreas mais produtivas para aquele dia que ele está saindo fazer a visita. É como se fosse o mentor, o Wilson, ao lado do vendedor, ele em campo com o celular e tendo todas as informações. Mas sabe o que é mais importante, José Luiz? É que ele próprio gerencia essa ferramenta. Ele mesmo monta os planos dele. Esse é um diferencial brutal, que foi um aprendizado, né, assim, erros que eu cometi no passado, né? Você pegava uma ferramenta dessa, colocava no pessoal de inteligência de mercado, o pessoal produzia os relatórios e distribuíamos para o time comercial. Não tinha comprometimento com isso. Esse é o programa, esses caras não entendem nada, eu que conheço o setor, eu sei como é que é. Nessa ferramenta, ele mesmo, né, define o que ele quer ver, como ele quer ver, que parte do setor dele ele quer ver, e isso faz uma diferença brutal, né? Porque isso dá engajamento. Uhum. Né? Ele não
sabe, ele não começa mais falando, não, isso aqui não é meu, isso aqui é esses caras aí do TI, esses caras aí do marketing, esses caras aí da... Eles não vivenciam o dia a dia Não no vivenciam, campo. eles não sabem como é que é. Então, não, a gente tem, obviamente, já alguns relatórios pré-disponíveis, mas ele pode entrar na ferramenta e ele mesmo fazer as suas programações. Exatamente. Então não é o que fazer, mas o como. Como, né? né? E o como, levando em consideração o conhecimento dele Exatamente. do setor. Essa é a diferença. Essa é uma grande diferença, é brutal para mim, né? Porque se você só recebe o pacotinho pronto, eu fui vendedor. Pois é, você vivenciou isso. E não foi pouco tempo, foram 5 anos puxando pasta, né? Então se você não se sente o owner daquilo ali, você acaba não utilizando. Sim. Ô Wilson, a conversa é longa, mas eu quero ouvir mais um fato que foi inédito na sua carreira, que foi o lançamento do Viagra. Conta pra gente aí. Né? Você era o CEO responsável pelo lançamento do Viagra. O Viagra, na verdade, eu trabalhei com o Viagra quase 5 anos, 4 anos antes do lançamento, né? Tive muita, assim, foi uma grande escola para mim. O lançamento do Viagra foi um fato realmente muito importante, não só na minha carreira, mas para o mercado como um todo, né? Então, nós fizemos um trabalho de pré-marketing forte de 3 anos, né? Eu ajudei a escrever a bula, eu ajudei a escolher o nome, ajudei a escolher o tipo de comprimido, a cor do comprimido, né? A cor também? E mesmo assim, né, o produto de início não foi bem entendido, o lançamento dele, né? Mas foi um marco do ponto de vista, né, da mudança ou da melhoria da sexualidade, né? E ajudou, contrariamente ao que se diz ou que se dizia na época, né, ajudou a salvar muitas relações, né? Foi um marco assim de melhoria na autoestima do homem, né? Na autoestima, porque até o momento o que existia era a colocação de prótese como coisa efetiva, né? E isso, obviamente, né, afetava o homem, mas afetava o casal também, no fim da linha. O relacionamento. O relacionamento, né? Então, foi um trabalho muito bacana, que teve uma grande exposição de mídia. Depois desse meu trabalho inicial, eu fui apontado como o diretor de marketing para a América Latina e Canadá, para lançar esse produto. Mas, no próprio lançamento, eu acabei deixando a Pfizer. Nossa. Fiquei pouco tempo nessa posição e fui convidado para a Roche para lançar um outro produto sensacional, que era o Xenical, na época. Também de muita mídia, de muita... para uma coisa que... Mas antes de você falar do Xenical, eu queria que você me contasse assim, como é que é? Que cor que vai ser o comprimido? Vai ser azul? Vai ser vermelho? Né? Como é que foi? Conta, você se lembra? O que você diz? Que isso é interessante, né? A gente saber. A gente tinha opções que a matriz enviava e você fazia um trabalho com os líderes de opinião, com a população em geral, né? Focus Group. Tá. Focus Group. Então foi ouvindo as pessoas. Foi ouvindo as pessoas, né? E discutindo internamente, né? Como seria a melhor forma para cada uma dessas coisas, né? Por exemplo, escrever a bula do Viagra foi um trabalho... Nossa, até isso eu tive que pensar. Aproximadamente 20 pessoas que se reuniram em Nova York por uma semana, né? Escolhendo cada palavra que ia ser colocada nessa bula. A Pfizer é uma empresa extremamente ética, né? Então, a primeira preocupação dela foi com a ética, né? Para que esse produto não fosse confundido com algumas coisas que não eram tão positivas, né? E a gente teve, né, na época do lançamento, o nosso garoto propaganda era o Pelé, né? Isso ajudou muito também,
né? Uhum. Mas mesmo assim, o primeiro ano do Viagra foi um ano difícil, do ponto de vista do que se tinha de expectativa de venda. E a partir, sim, do segundo ano, ele começou a deslanchar, né? E a gente vê aí hoje, o Xenical foi a mesma coisa. O Xenical foi Então, o uma Xenical. coisa épica, né? Eu nunca Uhum. tinha visto isso na vida. Porque obesidade é um tema extremamente brilhante, né? Tá aí, todo mundo quer ser magro, quer comer muito, quer beber, Quer viver né? bem, Quer né? viver bem, né? E o tema obesidade é muito importante. O Xenical, o primeiro lote de Xenical chegou no Rio de Janeiro, que a fábrica da Roche era no Rio de Janeiro. Chegaram 550 mil unidades, né? Nós tínhamos lá no dia que o avião pousou Rede Globo ao vivo, se eu não me engano, a Bandeirantes ao vivo, várias rádios, Que isso. donos de farmácia ou de redes, né? Alguns tinham já preparado a retirada com um helicóptero para ser o primeiro a ter o produto dentro da sua rede. Então, assim, foi um evento, foi capa da Veja, foi capa de vários jornais, né? Então, foi um evento muito bacana que eu nunca tinha vivenciado, né? Para você que é o líder do produto, é um grande pepino isso, né? Porque assim, nós somos... A Roche é uma empresa também extremamente ética, né? E a gente tomou muito cuidado para que não se usasse o lançamento desse produto para se transmitir uma mensagem errada. Olha, você pode comer o que você quiser e você não vai engordar e está tudo certo, Não é né? bem assim, né? Mas, enfim, produtos desse tamanho, né, como o Viagra, como o Xenical, que são uma mudança de paradigma, eles têm sempre que lidar com a mídia, com a exposição de mídia leiga, né? Foge só do trabalho, né, da mídia especializada médica, né? Mas aprendi demais. Eu acho que Imagino. tem um aprendizado grande aí. E fora isso, né, José Luiz, para minha carreira em especial, né, por lidar com grandes produtos globais, eu tive acesso a tudo que existe de melhor em marketing, na área comercial, na área de produção, né, em todas as áreas. E hoje, como os recursos tecnológicos poderiam te ajudar nessas experiências? Tem me ajudado demais, assim, principalmente em apurar o meu processo decisório através de informações, porque hoje você tem muito mais informação disponível, né? Então, eu que sempre fui um cara que acreditou no foco, né? E num segmento onde a maioria das empresas trabalha na média, eu sempre gostei de trabalhar no foco. Então, para mim, hoje, é uma evolução muito grande e que me permite, né, focar mais e tomar decisões mais assertivas precocemente, né? Então, esse mercado hoje você tem que saber perguntar, né? Você tem que ter a ferramenta adequada. Como eu disse, nós temos a boa do dia. O vendedor pode fazer o seu relatório lá e falar: hoje eu vou visitar os clientes que compram mais na terça-feira de manhã são esses e esses, e o pacote que eles compram mais é desses produtos, e os meus concorrentes lá dentro desses clientes estão vendendo com o preço, com o desconto X, Y e Z. Você tem todas as informações. Isso é uma vantagem competitiva absurda. Né? Isso é uma vantagem competitiva absurda. Você tem todas as informações reunidas numa única ferramenta. Dando continuidade no nosso programa, queria falar com você agora, Wilson, sobre o dia a dia das empresas, né? O operacional, gestão de pessoas. Como é ser um líder? Como é lidar com essas pessoas? Olha,
por mais que tentem vender que liderança é um negócio esotérico, né? Só gente brilhante é que tem resultado, né? Eu acho que liderança efetiva é algo bem simples, né? É fazer o básico bem feito com consistência, né? É valorizar e escolher os melhores profissionais para trabalhar com você. É ter credibilidade, né? Eu tinha uma frase que eu usava com meus colaboradores, que era a seguinte, eu falava, olha, se eu disser que é carnaval, pode vir de fantasia. Vai ser. Custe o que Confiança. custar. Credibilidade, confiança. Credibilidade e confiança, né? Porque muitos líderes se enganam, né? Eles acham que eles não são observados. Mas, na verdade, o líder maior, um CEO de uma empresa, ele é observado por todo mundo o tempo todo. E o que as pessoas observam? Se o que você fala é o que você faz. Uhum. Então, o ponto, para mim, mais importante numa liderança é credibilidade. As pessoas... E não é só falar coisas boas, né? Eu tinha, nas empresas que eu dirigi, eu fazia uma reunião trimestral, onde 20 a 25 colaboradores se inscreviam para participar de uma reunião comigo. Não importa, do porteiro ao diretor. Ah, que legal. Né? Aí nós sentávamos lá, a minha pergunta era, só eu e eles. A minha pergunta era, o que está bom, o que está ruim? Né? Cada um trazia lá as suas coisas, e o foco sempre é no que está ruim, né? Na melhoria. E eu já dizia logo assim, olha, eu não tenho nenhum compromisso aqui com vocês de que eu vou fazer tudo que vocês me trouxerem como que vocês entenderem que tem que ser melhorado. Mas eu tenho um compromisso, de explicar por que não. Bacana. Então, eles traziam, eu falava, olha, isso aí que você está falando não dá para ser feito por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Né? Ou, quando era uma pergunta, essa é outra coisa, assim, que eu levei da minha vida de representante, né, para a vida de líder, que era não enrolar ninguém. Eu odeio ser enrolado. E odeio enrolar os outros. Uhum. Né? Então, eu falava assim, me faziam uma pergunta, por exemplo, às vezes, em alguns processos que a gente teve que fazer uma mudança grande de colaborador. Vai ter mais demissão? Eu falava, olha, agora eu não posso te responder isso, porque não está definido. Eu não posso te responder. Mas, a hora que eu tiver a resposta, você vai ser o primeiro que eu vou ligar e dizer. Sim. E eu fazia isso. Uhum. Né? Então, isso te confere credibilidade. Sim. Isso te confere confiança. Né? Você não precisa... Eu acredito na gestão fraternalista, não na gestão paternalista. A gestão paternalista ela é péssima para todo mundo. Né? A fraternalista não. Né? Eu posso te dizer que eu não estou gostando de algo que você faz, com respeito, com educação, te dizendo como deveria ser feito, te ajudando a se desenvolver para fazer daquele jeito. Sim. Então, e se hoje você trabalha com isso, né? Você hoje dá palestras, você dá mentoria e você procura passar todo esse know-how, toda essa experiência que você teve ao longo da vida, porque você não é um CEO de formação acadêmica de livros somente. Você é um CEO que começou lá embaixo. Você galgou todos os steps para chegar onde você chegou, né? E como é que você compartilha isso? Então, as minhas palestras têm muito esse tema. A minha palestra ela é muito focada na pergunta que mais me fazem quando conhecem o meu histórico. Como um jogador de futebol
né, sai do futebol sem ter nenhuma formação e vai para uma multinacional gigante e chega onde você chegou. Isso aí dá até um enredo para série no Netflix. Né? Então, essa é a minha palestra básica. Mas eu falo bastante de gestão também, né? Dessa coisa de como o líder, uma empresa não vive sem um líder forte. A empresa precisa de um líder inspiracional, né? Um líder que se preocupe com as pessoas, um líder que desenvolva as pessoas, um líder que pratique os valores, um líder ético, né? O limite da empresa é a capacidade do líder, né? Esse é o limite de desempenho de uma empresa. E nesse trabalho que você está desenvolvendo agora, existe a metodologia Wilson Borges, né? Que ela tem vários níveis, né? Ela é voltada para níveis de CEO, de gestão média e também para equipe de vendas. Equipe de vendas. E quando você dá uma palestra, você fala, como você disse agora há pouco, você mostra o como, né? E, além disso, agora você tem o IVB, que o IVB é o seu mentor, é o seu gêmeo digital, que as pessoas, as equipes de venda, a própria empresa, ela pode usar após a sua palestra. Porque a sua palestra, você vai lá, uma hora, 2 de palestra, e depois você oferece o IVB para ele, para as pessoas que assistiram a palestra poderem usar por um período. Eu tenho divulgado bastante esse meu IVB, né, que é o Wilson Borges Digital, onde lá contém todo o meu conteúdo de mais de 40 anos como executivo. Então, né? Todos podem ter acesso Todos a essas podem ter informações. acesso, né? Basta entrar lá, se cadastrar, né? E você vai poder fazer as perguntas. Por exemplo, como eu preciso apresentar para o meu chefe amanhã um plano, né, de targeting na região tal, né? E eu vou te dizer como montar esse plano para você apresentar para o seu chefe. Então, mas isso eu consigo no chat GPT. Então, mas aí você tem com o meu conteúdo. Então, isso é importante, né? Com o meu conteúdo. O diferencial está aí. Com 41 anos de experiência de uma pessoa que saiu de vendedor, chegou a CEO em várias empresas. O que eu vou te passar ali, né, são coisas que eu já fiz. Eu vejo hoje, eu vou em muitas palestras, né, ou como palestrante, ou assistindo algumas palestras presencial ou não, e eu vejo, né, que boa parte das pessoas que vão lá colocam coisas que elas nunca fizeram. É absolutamente teoria. Né? Eu costumo dizer, olha, se você está pensando em ir a uma palestra, antes de mais nada, veja que empresas essa pessoa comandou, que empresas ela teve, ela foi dona, ou ela foi sócia. Né? Veja o currículo dela. Porque senão, veja o currículo dela, ela vai estar te falando um monte de o que fazer, mas ela não sabe como fazer. Exatamente. Hoje a gente vê muito disso na internet. Então, assim, tá cheio, né? Eu escrevi a semana passada, vocês podem dar uma olhada lá no LinkedIn, um artigo falando discurso milionário, conta negativa. Tá cheio de discurso que vai te fazer milionário, mas ele está duro. Né? Ele não tem nada. E você vai lá e você paga, às vezes, 10 mil reais para passar um final de semana de imersão com essa pessoa que sabe muito. Ela tem a narrativa fantástica. Ela sabe. Né? Mas ela nunca fez aquilo que ela está falando para você fazer. Pôs a mão na massa. A situação dela mesmo não é boa. Esse é o seu diferencial. Você pôs a mão na massa e você fala como resolver, né? Como fazer, né? Como fazer? Eu te dou. Amanhã você precisa apresentar um plano para o seu chefe sobre target. Vou te montar o plano. Aí eu vou te dar como esse plano deve ser implementado.
E aí eu vou te dizer, olha, e se você precisar de ferramentas para pegar esse e esse dado, eu também tenho. Né? Então, assim, está ali, tá disponível. A gente tem também, né, uns e-books, né, bem consistente, né, aprofundando bastante o que é liderança. Sobre liderança. Os vários tópicos de liderança. Isso as pessoas têm acesso no seu site. As pessoas têm acesso no meu site, tem lá no wilsonborges.com. Isso. No wilsonborges.com. Exato. Isso aí. Bom, Wilson, a conversa está boa. Eu queria ficar aqui mais horas com você, mas a gente faz um outro podcast futuramente aí. Queria agradecer a sua presença. Viu? Foi um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco das suas experiências, das suas histórias. Foi muito válido para mim e com certeza para quem está assistindo. Muito obrigado. Eu, de novo, me sinto muito honrado em estar aqui, estar podendo compartilhar um pouco da minha vida, né? Porque isso é minha vida. De novo, não tem narrativa nenhuma, não tem história nenhuma. Tá? Basta ir lá no meu site e vocês vão ver que eu tive realmente a honra, fui abençoado por Deus de poder, né, exercer duas profissões muito improváveis de dar certo e dar certo. Né? Com certeza. Bom, para fechar, Wilson, como você define o sucesso? Rapaz, sucesso é o quanto você impacta na vida das pessoas que passam por você. Né? Isso é sucesso para mim. Né? O quanto você não simplesmente passa pela vida das pessoas, mas impacta a vida dessas pessoas. Né? Com atitudes, com ajuda, com feedbacks. Né? Feedback é uma ferramenta poderosíssima. Né? Então, acho que para mim sucesso é isso. Hoje, o que me deixa feliz? Às vezes eu entrar num elevador, a pessoa olhar para mim e falar assim, você é o Wilson Borges, né? Sou. Você lembra o que você falou para mim há 20 anos atrás, na convenção que nós fomos lá em Foz do Iguaçu? Cara, isso para mim, sabe, é o maior sinalizador de sucesso. Pô, um cara lembrar o que eu falei há 20 anos atrás, né? E eu trabalhei com muita gente. Né? Então, acho que isso é realizador para mim, né? E isso, eu uso uma frase que eu costumo dizer assim, eu ganho dinheiro, o dinheiro não me ganha. Né? Eu sempre trabalhei por propósito, e um dos meus propósitos foi impactar a vida de quem trabalhava comigo. Obrigado.